System, Red One, Shawky. Internautas, bem-vindos ao Fly Qatar 2022. Fly Qatar é um programa que irá passar 2 vezes por semana na tela da NTV. Um programa que terá como objetivo analisar, comentar e, acima de tudo, informar acerca do Mundial Qatar FIFA 2022. E como convidado, né, ou como painelista residente, teremos o Egídio Plas, que irá nos ajudar a abordar os temas correntes do Qatar 2022. Egídio, quais são as expectativas para o FIFA Qatar 2022? Olá, saudações para todos. As expectativas são muito grandes. Para já deixa primeiro cumprimentar. Muito obrigado. E agradecer pelo convite para fazer parte deste programa e dizer que a este voo, ainda bem diz o nome, Fly Qatar, a este voo que vamos dar até a zona asiática do mundo, até a zona asiática, é mais um desafio para aquilo que é a organização dos campeonatos mundiais. Vamos a ver na história da própria FIFA, o Médio Oriente nunca tinha organizado um torneio tão importante. É verdade que há alguns torneios que vão acontecendo naquela zona do mundo, mas um torneio tão importante como o Campeonato do Mundo é a primeira vez. Há vários desafios esses que até levaram a própria FIFA a ter que ponderar a mudança da próprio período de realização do Mundial. Como todos nós sabemos, o Mundial normalmente ocorre no verão europeu, inverno africano e na zona de Qatar, a esta altura do ano, mês de junho, julho, a temperatura chega a atingir 45 graus, o que seria muito difícil a realização dos jogos do Mundial. Portanto, é um grande desafio. Desde já, primeiro para testar a própria capacidade organizativa do próprio Qatar. É verdade que, se formos a olhar os outros ditames, as outras áreas do próprio Qatar, é um país que, só do ponto de vista econômico, pelo menos quanto a isso, oferece muita segurança a todos. É um país que construiu novos estádios moderníssimos, construiu infraestruturas desportivas de altíssima qualidade e, mais do que isso, constituiu estabelecimentos hoteleiros, outros acessórios para todo o Mundial. Portanto, agora que temos aí há quase 3 meses do início, 2-3 meses do início do Mundial, parece que Qatar está muito bem, nesse caso, organizado para receber esta grande competição mundial. Mas do ponto de vista do entusiasmo do próprio público, parece que não há muito entusiasmo. Vimos quando houve o Mundial da África do Sul de 2010, o público nas próprias ruas agitava-se. Quando vemos o Mundial do Brasil, mas quanto mais vemos para o próprio Qatar, a força diminui. É que deve ser isso. Há vários aspectos que podem ser analisados, porque esse ponto de vista é social. Nós, quando olhamos para aqueles países todos daquela zona do Médio Oriente, são países que são rotulados como países que os seus governos lutam, são exatamente, mas acima de tudo, colocam em causa aquilo que são os direitos humanos. Portanto, neste Mundial será muito normal, durante as várias provas, haver dias que haverá manifestações. São cenários possíveis, porque a questão dos direitos humanos naquela zona toda é sido colocada em causa. Mas quanto a mim, me parece que nós não podemos comparar o entusiasmo que há nos países tropicais, cá a sul, países como a África do Sul, que alguns dizem que é um país europeu partido de África, um país como o Brasil, que o futebol para eles é uma verdadeira cultura, a forma de estar dos portugueses, dos brasileiros no futebol, no desporto e futebol em particular. Portanto, o entusiasmo claramente que vai ser completamente diferente. E acima de tudo, se nós olharmos para Qatar, olhamos para a zona dos Emirados Árabes Unidos toda, verificamos que é uma zona que, sob o ponto de vista daquilo que é os modos vivendo, sob o ponto de vista de viver o futebol, não é a mesma forma como se vive futebol na zona ocidental do mundo, nesse caso na Europa e também um pouco de África e na zona americana, particularmente sul-americana. Portanto, é isto que nos traz diferença. Mas eu quero acreditar que, com o aproximar dos dias, com o início da própria competição, Qatar é um destino turístico fantástico e muita gente estará lá para assistir o Mundial. Mas veja que este Mundial do Qatar não será um Mundial normal.
primeiro é o próprio calendário. Segundo, é um campeonato do mundo em que teremos algumas despedidas, como é o caso da participação de 32 equipes para 41. A priori é um campeonato que, pronto, né? Muitos veem ele como uma espécie de despedida anormal. Bom, são outras questões. Quanto a mim, até este campeonato leva um pouco de vantagem, porque enquanto que os outros campeonatos eram realizados, regra geral, por aí 31 de maio até finais de junho, esses campeonatos eram feitos praticamente no final das épocas europeias. Os jogadores já chegavam ao Mundial, alguns um pouco cansados, alguns com lesões, com uma época longa. Aliás, é isso também que a UEFA, que é que tem maior número que oferece maior número de jogadores mundiais, já vinha reclamando em algum momento que nos anos de mundiais as principais competições de clubes europeus eram, entre aspas, um pouco fracas. Este ano temos um cenário completamente diferente. Em dezembro, em novembro, quase todos os campeonatos europeus vão parar. Há países que saem com vantagem, países como a Rússia. É verdade que a Rússia não vai ao Mundial, mas tem jogadores que jogam na Rússia que vão ao Mundial. É uma zona que estamos entrando no inverno rigoroso. A Alemanha também, idem aspa, tem um inverno muito rigoroso. A esta altura praticamente não se joga futebol. Na Europa, os países todos vão aproveitar o período para, por exemplo, Portugal, que nós como Moçambique temos muita aproximação. Durante este período, a Liga Portuguesa agendou os jogos da Taça da Liga. Portanto há de continuar a haver algumas competições internas, mas também será um período em que os jogadores estarão em forma, estarão no meio da época. Portanto, haverá muita competitividade, porque quero acreditar que a esta altura também os jogadores não estarão muito desgastados com as competições internas, não terão nenhuma pressão de querer voltar não lesionado no clube, porque estão no meio da época. Portanto, porque também este período também decide muitas coisas, é um período que até decide grandes contratos para pequenos jogadores, portanto, para pequenos, grandes jogadores. Esse é um lado deste Mundial, mas o outro grande lado é o lado das despedidas. Este Mundial, de facto, não só vai alargar, a partir do próximo Mundial, vai se alargar o número das equipas que participam no Mundial, embora eu particularmente tenha algumas reticências do ponto de vista de qualidade, mas depois voltamos para isso, para perceber qual é a minha percepção sobre isso. Mas estamos a dizer que é um Mundial também que vai despedir grandes estrelas do Mundial. A partir deste Mundial não teremos mais jogadores como Lionel Messi, não voltaremos a ter mais jogadores como Ronaldo no Mundial. Portanto, este Mundial é o Mundial das despedidas. A imagem daquilo que aconteceu com o Mundial 2006, que tivemos a despedida do Zinedine Zidane e outras estrelas, o Mundial 2002, que tivemos despedida dos Rivaldos, dos outros tantos. Este Mundial de 2022 será um Mundial de despedida de grandes estrelas. Estamos a falar de estrelas que já ganharam até bolas do ouro. Estamos a falar dos jogadores que vão despedir neste Mundial. Falamos agora do Lionel Messi, falamos do Ronaldo, mas também não esquecemos do Luka Modric. Também são jogadores que dificilmente poderão estar se o Lewandowski tiver a longevidade que tem o Ibrahimovic, se calhar ainda podemos ter, mas vai ser muito difícil. Mas olhando um bocado para os próprios critérios de atribuição do próprio Mundial, novos critérios, novas regras, também acho que serão novas oportunidades para países que tinham menos hipótese de organizar as próprias Copas. Falamos em particular de países africanos. Bom, as coisas não podem ser vistas assim de forma linear, porque organizar um campeonato do mundo há uma logística muito grande. A África do Sul conseguiu com muita mestria, foi um dos melhores campeonatos que a África do Sul conseguiu. O que os países podem fazer, países pequenos, como países que não têm tanta capacidade, é se calhar tentar organizar o Mundial, nesse caso fazendo em grupos, como o caso do Mundial do Coreia do Sul. 2026 será Estados Unidos, México e Canadá. Exatamente, esse tipo de Mundial. A Espanha e Portugal também estão a submeter uma candidatura conjunta. Portanto, são esses tipos de saídas que podemos ir encontrando ao nível do continente africano. Alguns países daqui de África podem muito bem,
juntar 3, 4 países e organizarem um Mundial. E assim permite que mais gente possa ter acesso a estas grandes provas da CAF. Mas, como eu disse, organizar um Mundial não é apenas olhar para o futebol, não é apenas olhar para aqueles artistas. Há várias situações, desde tem a ver com questões culturais, a questão de alojamento, as questões de segurança. Pronto, é muita coisa que é necessária e quero acreditar que os países africanos, se estiverem unidos, falo de países africanos, os países sul-americanos, os países asiáticos, até alguns pequenos países europeus que não têm possibilidade de organizar, podem agrupar-se e organizar um Mundial. Mas em suma, Egídio, o que é que o nosso público lá em casa, os nossos internautas podem esperar do FLEC Qatar? Bom, o FLEC Qatar deve esperar grandes novidades, devem esperar grandes revelações. Vamos tentar sempre que possível explicar ao detalhe aquilo que está a acontecer, aquilo que vai acontecer e aquilo que vão ser as perspectivas futuras sobre este campeonato do mundo. Portanto, podem esperar o melhor de nós, aquilo que nós pudermos, as informações que nós vamos escolhendo. Claro, nós como jornalistas às vezes conseguimos algumas informações que outras pessoas não conseguem ter, portanto podem esperar por nós esse tipo de informações. Enfim, o convite está feito, o FLEC Qatar irá passar 2 vezes por semana na sua tela, aqui na Índico TV. Esteja com a Índico, esteja sempre informado. Magic System, Red One, Shaoki.